Eu sou Denise Almeida, formada em Educação Artística pela Faculdade de Santa Cecília e professora de dança na Associação Lula Bailarina de Caçapava. E esse é o curso online e gratuito Raízes da Dança Brasileira. Aqui apresento conteúdos e atividades educativas de maneira amplamente inclusiva, contendo audiodescrição e tradução em Libras, para fortalecer e difundir a cultura brasileira manifestada na dança. Se você quer pular a introdução e ir direto para o conteúdo da aula sem mais explicações, avance diretamente para... O objetivo desse curso é transmitir conhecimentos sobre as danças regionais, folclóricas, populares e tradicionais para compartilhar e construir saberes que promovam uma compreensão mais abrangente da arte e da cultura no Brasil. E ainda realizar análises dos contextos históricos e sociais, promovendo discussões sobre aspectos estéticos e técnicos da dança para garantir a manutenção da memória nacional, seus costumes, folclore e identidade. O curso é composto por 8 aulas de 30 minutos distribuídas semanalmente. Caso você tenha interesse de receber o certificado, preencha a ficha de inscrição disponível na descrição desse vídeo. Se você está assistindo pelo YouTube, clique em inscrever-se para receber notificações das próximas aulas. O método utilizado em Raízes da Dança Brasileira é baseado na proposta triangular da professora doutora Ana May Barbosa, que consiste em 3 abordagens para construir conhecimentos em arte. 1. Contextualização histórica. 2. Fazer artístico. E 3. Apreciação artística. Para isso, nesse curso você terá aulas expositivas, exemplos práticos e exercícios de fixação. Para realizar o curso é necessário ter um computador ou celular com acesso à internet, material para anotação de sua preferência, um tocador de música, aparelho de som ou similar e um espaço livre para os exercícios práticos. Ao final do curso, a avaliação será realizada através de um formulário contendo 9 questões de múltipla escolha e uma questão dissertativa. No formulário, você também poderá avaliar a qualidade do curso e descrever a relevância do conteúdo para o seu desenvolvimento. Para conferir as referências bibliográficas, vídeos, textos na íntegra e demais materiais complementares utilizados, acesse o link na descrição dessa aula. O projeto cultural Raízes da Dança Brasileira foi selecionado e contratado em cumprimento à chamada pública do edital número 11 de 2020, conforme o inciso 3º da Lei Aldir Blanc. Pesquisa, roteiro, divulgação e distribuição, Denise Almeida. Revisão, Adelaide Almeida. Áudio, vídeo, edição e arte, Bruce William. Tradução de Libras, Ingrid Antunes Carvalho. Nossa última aula. Vou sentir falta de interagir com vocês. O tema da aula 8 é Estratégias para proteção, fomento e difusão das manifestações da dança brasileira. O conteúdo da aula 8 começa com História e resistência dos povos originários. Após conhecer diversos exemplos das manifestações da dança pelas regiões brasileiras e perceber a multiplicidade cultural, social e histórica que fundamentam essas manifestações, é importante concluir esse conteúdo discutindo as possibilidades de manutenção das expressões populares tradicionais. Por isso, é necessário reforçar quais fatos e circunstâncias levaram a sociedade brasileira a desvalorizar e segregar grupos que praticam a cultura popular. A fragilidade da cultura popular não é recente no Brasil. Desde a colonização, houve uma violenta onda de apagamento cultural, primeiramente dos povos indígenas e posteriormente dos negros sequestrados através da escravidão e do genocídio desses povos. É crucial ressaltar que a trajetória histórica e a forma de exploração colonial que o Brasil sofreu ainda acarretam em marginalidade
e fragilidade para os povos originários e, consequentemente, para suas manifestações culturais. Os primeiros a sentir os efeitos nocivos da colonização foram os indígenas brasileiros, como explica o professor de História Renato Pelizari no trecho a seguir. Olá pessoal, hoje nós vamos falar nesse módulo sobre a escravidão indígena africana e as suas formas de resistência. Algumas formas de resistência aqui na América Portuguesa. Tá até aqui para a escravidão na América Portuguesa. Tá? E a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, antes de a gente entrar aqui efetivamente na ideia da escravidão indígena, a gente tem que lembrar que a escravidão, ela infelizmente foi vista naquele determinado período ali no mercantilismo como um importante alicerce daquele modo que se organizou a exploração das colônias. Então, quando Portugal fez lá, constituiu seu império colonial, veio para a América Portuguesa e começou a desenvolver aqui uma determinada estrutura agroexportadora baseada na chamada plantation, o tipo de mão de obra escrava foi visto como a mais adequada para aquela situação. Tá? A escravidão já existia, a comercialização de africanos já existia, tá? Mas aí você, então beleza, eu já entendi. Assim que se estabeleceu a economia açucareira, então na América Portuguesa, eles trouxeram os africanos. Cuidado. É aí o grande, o primeiro ponto na nossa aula aqui. A gente às vezes acha que o índio ele foi apenas catequizado, porque o braço da Igreja Católica era muito forte, e de fato, a gente lembra lá da Carta de Caminha, que a primeira concepção, que ele diz lá, mas o melhor que se há de fazer nessa terra é salvar esta gente. Tudo bem, tudo isso está certo, você tem razão, mas se engana aquele que pensa que o índio não foi escravizado. E para falar a verdade, a primeira grande experiência de mão de obra escrava aqui, eu posso falar que ao longo do século XVI, tá? A mão de obra majoritariamente utilizada aqui foi a mão de obra escrava indígena. No entanto, com o desenvolvimento econômico da época, a colônia passou a depender de outras formas de exploração do trabalho, o que acarretou no maior tráfico de pessoas já presenciados na humanidade, a escravização de pessoas negras. Porém, apesar de haver um consenso errôneo de que os indígenas não foram tão explorados quanto os negros, nunca houve um completo abandono da exploração indígena durante o período de escravidão no Brasil. Tanto os negros quanto os indígenas sofreram muito nesse processo. Faltou um apoio da coroa, aos capitães donatários. Então, tudo isso fez com que houvesse uma grande dificuldade. Então, imagine vocês comprar escravos africanos num momento como esse. Era muito difícil. Escravo africano é muito caro. Quem pensa que a mão de obra escrava é barata, gente, não é barata. Você tem que adquirir esse escravo, então você teria que comprar esse escravo africano. E o tráfico negreiro é uma coisa que gera muitos recursos ao traficante, à coroa, mas para quem compra o escravo, ele é caro. Então, no primeiro momento, a ideia é o quê? A escravização do índio. Tá? Então, ao longo do século XVI, nós temos uma grande escravização dos indígenas. É bem verdade que, na segunda metade do século XVI e século XVII, a gente vai assistir a essa gradativa substituição da mão de obra indígena, escrava, pela mão de obra africana. E aí são vários os fatores que explicam esse fenômeno, tá? Então a gente vai falar já sobre isso. Só quero que você pense, então eu já entendi, quando chegou no século XVII, acabou a escravização indígena, é isso? Aí ficou só africana? Não, claro que não. Basta você se lembrar que, quando você fala de bandeirantismo, lembra que bandeirantismo é século XVII, século XVIII, os bandeirantes partiam para o interior atrás de quê? Atrás, dentre outras coisas, de índios, das missões jesuíticas, para pegar esse índio e vender no litoral como mão de obra escrava. Então a escravidão indígena permeou também toda essa história do Brasil colônia. A escravidão negra, por sua vez, também deixou marcas profundas na formação cultural do Brasil, não apenas por ter contribuído de maneira forçada para a miscigenação étnica e para a hibridização cultural, mas também para a marginalização e para o preconceito racial vivenciados até hoje. Audiodescrição. Enquanto explica as características da escravização negra
Yuri Farias demonstra em imagens como os escravizados africanos e seus descendentes usaram várias formas de resistência, desde fugas isoladas, passando pelo suicídio, assassinatos, rebeliões, abortos e revoltas organizadas contra os senhores. Mas uma das formas mais eficazes de resistência foi a preservação da sua cultura. Mesmo sendo obrigados a abandonar seus costumes africanos e viver de acordo com os costumes europeus, os negros exerceram forte influência sobre a cultura popular no Brasil. Em mais de 3 séculos de escravização, milhões de africanos de diferentes origens desembarcaram em terras brasileiras. Aqui, desde o primeiro século de colonização, foram utilizados como mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar e já no século XIX, nas fazendas de café. Os cativos resistiram de várias maneiras à escravização. Uma das formas de resistência consistia na fuga. Muitos fugitivos estabeleciam-se em quilombos, comunidades que também abrigavam índios, negros libertos e brancos pobres. Com o fim da escravidão, em 1888, muitas famílias continuaram a viver em áreas de quilombos, preservando os costumes e a cultura de seus antepassados. Hoje, a maioria das comunidades remanescentes de quilombos ainda luta para garantir o direito ao título de posse de suas terras. Outra forma de resistência à escravização foi a recriação e preservação no território brasileiro de saberes, crenças religiosas, cantos, danças e ritmos musicais de raiz africana, formando uma nova cultura, a cultura afro-brasileira. Atualmente, várias comunidades e grupos cultivam a memória e as tradições de manifestações como a congada, a folia de reis, o calango e o jongo, entre tantas outras. Esses fatos históricos são fundamentais para compreender por que as expressões da cultura popular são majoritariamente praticadas por comunidades afastadas, muitas vezes rurais, por quilombos ou ainda por grupos descendentes que seguem sendo excluídos. Por isso, a história recente do Brasil, principalmente a partir da Constituição de 88, tem fortalecido ações afirmativas de reparação e de promoção da igualdade racial e social, com o objetivo de minimizar os efeitos deletérios da colonização e da escravidão. Audiodescrição. Um exemplo desse tipo de política pública reparativa está no conteúdo a seguir. O vídeo mostra cenas da vida dos quilombolas, como o trabalho na produção de farinha, a escola e os banhos de rio. Localizada em Camaçari, Cordoaria é uma comunidade quilombola onde adultos e crianças desenvolvem atividades do cotidiano e conquistam os benefícios das políticas públicas de desenvolvimento praticadas pelo governo da Bahia para os moradores desses territórios identitários. A comunidade tem mais de, acho que uns 400 anos por aí, porque minha avó já tem um tempo que faleceu, já morreu com 103 anos. Aqui tinha jeito de escravidão, que aqui embaixo dessa baixa aí. Tinha casa de farinha assim, tudo manual. Tinha uma escola assim na casa das pessoas leigas que ensinavam as primeiras letras às meninas. Aqui todo mundo plantava roça. A luz era de candeeiro. Eu fiz muito parto aqui. Já arrancou as mandioca? Eu nasci na Cordoaria. Sou filha de pais quilombolas, de avós quilombolas. Eu nasci na comunidade, saí, estudei, me formei e voltei. Hoje é uma capela, é a capela de Nossa Senhora Santana. Mas antigamente era um terreiro de candomblé da minha tia Gertrude, onde até minha mãe fazia parte. Fiquei aí no bairro uns 30 anos aí dentro do candomblé. Quase que eu vou preso. Tinha um grupo de mulheres, aí minha mãe levava a gente também enquanto pequena. E aí eu me lembro dessa convivência, dos beijos que fazia na casa de farinha, as farinhas que fazia lá.
Também tinha as festas de reis. Toda a vida a gente rezou a trazenda de Santo Antônio. Algumas casas, ou quase poucas, ainda fazem o caruru. Ainda tem a plantação. O pessoal vende muitos produtos das frutas da comunidade. Vende nas feiras livres de Camaçari. O samba de roda está no sangue do povo quilombola de Cordoaria. Eu gostava de sambar um pouquinho. Hoje eu não tenho mais perna para isso. A Bahia é o estado do país com o maior número de comunidades quilombolas certificadas. Quando a comunidade quilombola se autodeclara como uma comunidade tradicional quilombola e pede ao Estado brasileiro uma certificação, ela está pedindo nesse sentido a reparação por anos e anos de exclusão, de invisibilidade enquanto comunidade tradicional que sempre resistiu. O governo do estado da Bahia também tem avançado. Hoje nós temos em torno de 11 títulos entregues pelo governo do estado, títulos de terras devolutas. Nós também temos um edital em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, onde a gente atende a aproximadamente 5.000 famílias quilombolas. Está sendo um incentivo para a comunidade. Depois dessa reforma, a Casa de Farinha. Hoje tem um grande número de pessoas jovens que estão participando dessa cultura. A comunidade foi reconhecida como comunidade quilombola pela Fundação Palmares. Aí fizemos várias palestras, várias reuniões internas também. A cultura, ela vem sendo resgatada depois desse reconhecimento de ser quilombola, porque ela já estava se desfazendo. Acorda, acordou, coisa de preto, iaiá, foi roxa quem falou, vamos sambar. Cordoaria é terra de bandinador, agora é só alegria, com educação e arte, a agricultura plantou, acorda, acordou, coisa de preto, iaiá. Da mesma forma que podemos observar nesse exemplo do Quilombo de Cordoaria, existem diversas comunidades tradicionais, indígenas, ribeirinhas e rurais que se organizam para manter suas tradições vivas. Muitas delas também contam com o apoio do poder público, e outras ainda estão em processo de organização e consolidação de suas lideranças para buscar conquistas por meio de ativismo cultural, legalização de terras, reconhecimento de práticas, apoio político ou outras estratégias de fomento. Contudo, não é apenas a história da ocupação do território brasileiro que tem fragilizado as expressões tradicionais. Outro fator mais recente e muito significativo na perda da tradição cultural é a globalização, como explico a seguir. Cultura e globalização. De acordo com o professor Rodolfo Pena, mestre em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, as relações entre cultura e globalização perpassam pela compreensão dos meios de comunicação e pela democratização dos seus usos e acessos. O espaço geográfico encontra-se repleto de elementos próprios do processo de globalização, como as antenas de TV e celular, os meios de transporte cada vez mais modernizados, os cabos de fibra ótica, entre outros elementos. Isso também acontece com a cultura. O espaço geográfico constrói suas bases em inúmeros campos e configurações como a economia, a política, a sociedade, a educação, de modo que a cultura encontra-se plenamente inserida nesse contexto. Assim, observam-se as transformações das paisagens que variam do natural ao cultural, carregando ambientes constitutivos de todas as sociedades, mas com elementos culturais locais e regionais, que denotam a singularidade dos lugares e das culturas. Mas como podemos compreender o comportamento e as transformações da cultura na era da globalização? Como elas se expressam em um espaço social cada vez mais interligado com o global? É possível dizer que estamos passando por uma padronização cultural? Com a globalização, ampliam-se as facilidades de comunicação e, consequentemente, a transmissão dos valores culturais. Assim, observa-se que as diferentes culturas e os diferentes costumes podem se interagir sem a necessidade de uma integração territorial. Entretanto, observa-se também
que esse processo não se dissemina de forma igualitária, de modo que alguns centros economicamente dominantes transmitem em maior número seus elementos culturais. Um exemplo disso é a chamada indústria cultural, termo criado por sociólogos no início do século XX, mas que se mantém atual. Essa indústria é capaz de gerar e controlar os padrões de comportamento e os costumes das pessoas, como as roupas, os padrões de etiqueta e comportamento, as atividades de lazer e a arte e a dança. Por esse motivo, muito se fala em uma homogeneização das culturas, isto é, padronização dos modos de ser e agir dos indivíduos com base em uma referência dominante, fazendo sucumbir os valores locais e tradicionais. Nesse sentido, muitos acusam o processo de globalização de ser um sistema perverso, uma vez que ele não se democratiza inteiramente e só atinge os setores economicamente dominantes do mundo e das sociedades. Um exemplo dessa homogeneização cultural é a substituição e o apagamento da cultura caipira pelo fenômeno comercial do novo sertanejo, que se dá nos interiores do Sudeste e do Centro-Oeste brasileiro, por exemplo. Sobre isso, podemos perceber no trecho da entrevista do Roda Viva com a cantora Inesita Barroso, que traz uma reflexão sobre a cultura caipira e a mudança que pode ocorrer com o passar dos anos na música sertaneja, discutindo se essa evolução pode tirar a essência ou não dessa cultura. Por outro lado, à medida que os sistemas de comunicação, informação e transporte vão elevando sua capacidade de disseminação, observamos também a possibilidade dos costumes e valores locais se interporem aos elementos globais. Isso ocorre a partir do momento em que comunidades tradicionais ou culturas regionais conseguem disseminar e divulgar para além das suas fronteiras as suas características. Com base nessas concepções, há quem diga que a globalização, na verdade, promove uma heterogeneização cultural. No vídeo de Christian Wairu, podemos ouvir e entender algumas respostas sobre esses questionamentos. Infelizmente, hoje no Brasil, muitas pessoas acreditam que, por um indígena como eu, estar usando smartphone, usar roupas e viver na cidade significa que eu estou deixando de ser indígena, eu deixando para trás minha cultura. Meu nome é Christian Wairu Seremeuá, sou indígena Chavante, com descendência guarani, nativo originário dessa imensa terra chamada Brasil. E estou aqui hoje para contar para você um pouco sobre o quão errado é pensar que apenas pelo indígena ele estar usando alguma tecnologia significa que ele deixa de ser indígena. Eu já perdi a conta de quantas vezes ouvi. Caraca, olha só, o índio no celular. Te expulsaram da aldeia? Ah, você deixou de ser índio. Com o grande avanço da tecnologia e a facilidade de acesso que temos a ele, não é de se surpreender que essa onda tenha chegado aos indígenas, não é mesmo? Hoje, a tecnologia, e principalmente a tecnologia da informação, não está tirando nossa cultura como muitas pessoas acreditam. Pelo contrário, ela vem sendo uma grande ferramenta para que nós indígenas possamos mostrar nossa realidade, que antes era totalmente omitida do Brasil, para compartilharmos o nosso lado da história, para mostrarmos nossa cara, para nos organizarmos em prol de nossos direitos, para mostrar que ainda existimos e resistimos, mostrar que a nossa cultura é forte e mesmo 500 anos depois ainda sobrevive, embora muito ameaçada. Infelizmente, muitas pessoas extremamente apegadas aos seus estereótipos acreditam que o uso da tecnologia por indígenas o invalidam de ser indígena. Não só a tecnologia, mas também se estende até mesmo a estética e saúde. Pintar o cabelo ou mesmo usar aparelhos dentários ou maquiagem não nos faz menos indígena. Até porque querer se sentir bonito é algo que todo mundo deseja. E cuidar da saúde é um direito de qualquer cidadão brasileiro. Ser indígena
indígena não se trata apenas das nossas pinturas, não se trata apenas dos cocares e nem dos adornos sagrados. Não está somente na nossa aparência. Claro que elas são muito importantes para nós, pois são traços importantíssimos da nossa cultura, mas não significa que temos que utilizá-lo o tempo todo. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda tem uma ideia estereotipada do indígena de 500 anos atrás. Por fim, é necessário observar que há uma hierarquia nos sistemas de comunicação. Apesar do advento da internet e da possibilidade de expressão por parte de inúmeras pessoas, ainda há algumas formas de pensamento e ideias socialmente dominantes, enquanto outras permanecem marginalizadas. Mas antes de tirarmos uma conclusão definitiva sobre os elementos culturais e suas transformações na globalização das sociedades, é necessário estarmos sempre atentos aos eventos e informações, sempre com a preocupação de compreender e assimilar os fatores contemporâneos da sociedade sem negar ou sobrepor valores tradicionais dela constitutivos. Transculturação e estratégias. Esse trecho é parte de uma pesquisa que eu fiz para o episódio 31 do Sinestésica. Se você gosta desse assunto, confira a referência nos links da descrição do vídeo. Como podemos constatar, a formação histórica e social da cultura brasileira é variada, com manifestações importadas recentemente devido à globalização, outras que vieram com as imigrações nos séculos passados e muitas que se hibridizaram com as culturas indígenas e com as práticas dos povos negros ancestrais. Na atual circunstância, é equivocado afirmar que não exista mais nenhum resquício de cultura original ou tradição permanente que não esteja, pelo menos, parcialmente preservada no Brasil. É bom recordar que não existe cultura de verdade ou tradicionalismo milenar no Brasil. Esse lance de cultura de verdade é complicado. O que é de verdade, não é mesmo? Toda cultura é cultura. Todas as expressões são frutos da colonização em algum ponto, e por isso a cultura brasileira é essa colcha de retalhos. Foto, 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 não sei onde põe. É sempre importante ressaltar que a cultura é o patrimônio material e imaterial do povo, representada nas características que se sobrepõem geração após geração numa construção dinâmica e mutável. E pode ser notada também no comportamento das pessoas e no desenvolvimento de seus conhecimentos, atitudes, valores e nas artes, incluindo a dança. Como foi possível argumentar durante todo o curso, em muitos momentos históricos conflituosos e sensíveis, a manutenção das manifestações da dança foi uma poderosa prática de resistência cultural. Tudo o que vivemos culturalmente agora é fruto da nossa trajetória histórica. Todas as nossas práticas, hábitos e arte são decorrentes da miscigenação, da multiplicidade cultural e da transculturação. Por mais que exista quem torça o nariz para o carnaval ou para a festa junina, não adianta, porque é tudo isso que determina simbolicamente quem nós somos, já que a cultura não é determinada pelo gosto de um indivíduo isoladamente, e sim pela prática coletiva. Entende-se por transculturação um processo pelo qual passa-se de uma cultura para outra, onde as duas partes são modificadas e emerge uma nova realidade original e independente. No entanto, o processo de transculturação não acontece rapidamente, e sim em 3 etapas. Por exemplo, os povos indígenas existentes no Brasil antes da colonização praticavam suas próprias religiões, linguagens e costumes. Com a invasão dos colonizadores, a cultura indígena sofreu modificações, já que os europeus impuseram as suas próprias práticas culturais. Desse conflito surge primeiramente a desculturação, processo em que se perdem componentes culturais no povo dominado. 2. Em seguida, ocorre o processo de neoculturação, no qual acontece a conjunção dos elementos da cultura original e da cultura adquirida. 3.
E por fim, chega-se à transculturação, onde não é mais possível distinguir as práticas originais de cada povo, culminando numa nova cultura. Sendo assim, fica claro que é fundamental reafirmar as identidades das comunidades tradicionais e suas práticas culturais, manifestadas na arte e na dança, através de iniciativas que podem ser individuais ou coletivas. Individualmente, podemos comprar produtos e artesanatos tradicionais direto das comunidades, visitar grupos regionais através do turismo ecológico e consciente, comparecer aos centros culturais do seu bairro ou da sua cidade, prestigiar feiras, festividades, mostras e comemorações de comunidades tradicionais. Coletivamente, nós podemos pressionar o poder público por estratégias de fomento institucionais, incluir temas relativos ao reconhecimento e respeito às tradições no ensino básico e, por último, participar de coletivos, associações e outros grupos que promovam a união e a organização de lideranças de povos originários, negros, ribeirinhos e outras minorias culturais. A cultura é o laço mais forte de um povo e o que podemos fazer de melhor por ela é participar. Aprender a dançar e a cantar com os antigos, vivenciar na pele o que nos constitui como nação. Esse é o caminho mais eficaz e agradável para fortalecermos as nossas raízes. Obrigada por ter acompanhado o curso até aqui. Entre em contato através do link na descrição para receber o seu certificado de participação. Me siga nas redes sociais para conhecer meus outros trabalhos.